Acompanhe uma breve descrição dessa família. Pai, mãe e filho. Luiz é o pai, tem 45 anos e tem uma estrutura perfeccionista. Luísa é a mãe, ela tem 42 anos e costuma ser vista pelas pessoas como desenrolada, resolutiva, mas atualmente está numa fase depressiva. Já Lulu é o filho do casal, tem 16 anos e é visto como tranquilão e desorganizado. O que é que essas três pessoas têm em comum? Elas estão sofrendo de procrastinação. E como a análise dessa família pode nos ajudar a entender as causas desse problema? No vídeo de hoje eu vou te explicar por que a procrastinação ocorre. E entender esse motivo, entender essa questão, é um primeiro grande passo para enfrentar e resolver esse problema. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, dá o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 que estou fazendo sobre esse importante tema da procrastinação. O vídeo anterior eu vou colocar aqui na descrição, em que eu falei sobre verdades e mentiras sobre esse tema. E vamos só um pouco retomar o conceito para seguir aqui nesse vídeo de hoje. Procrastinação é um atraso não estratégico ou desnecessário de uma tarefa ou tomada de decisão. Hoje a gente vai falar das causas, dos motivos que fazem uma pessoa procrastinar. Esse, de fato, é um problema muito importante, um problema universal. Estima-se que 15 a 20% das pessoas no mundo são procrastinadores crônicos. Isso sem falar sobre procrastinações pontuais, que isso sim é absolutamente universal. Não há nenhum ser humano neste planeta que não tenha em algum momento procrastinado. E aí a gente chega nessa grande questão. Então, mas qual é o motivo? Por que é algo tão comum, né? Qual é a causa da procrastinação? E essa pergunta escrita desta forma, ela não está muito bem adequada, porque não podemos falar no singular, não existe uma causa, mas talvez um conjunto de causas, é isso que eu vou te explicar aqui. Antes de pensar em termos de causas, precisamos entender que existe um mecanismo que está implicado em qualquer tipo, em qualquer forma de procrastinação, que é o problema de você não conseguir abrir mão de uma recompensa imediata. Veja bem, essa é uma questão que está intrínseca a todos nós, é algo até instintivo. Todos nós, isso compartilhamos também com os animais, a gente tem uma tendência de sempre querer ter uma recompensa mais imediata, querer buscar um prazer imediato comparado a um prazer ou uma recompensa futura. Isso, de fato, é uma competição desleal, porque recompensas futuras, você comparar uma recompensa futura com a recompensa agora, pode ser muito difícil para a gente. Isso fica escancarado, isso fica explícito nas crianças. As crianças, em geral, elas tendem a querer algo que elas podem realmente ter garantido para agora do que para o futuro. Então, se você pergunta para uma criança pequena, via de regra, se você tem algo que ela gosta, diz, você quer isso agora ou você quer isso amanhã? Né? Ela vai dizer que vai querer isso agora. E isso acontece mesmo com nós adultos, em muitas situações em que a necessidade de ter um prazer imediato, ela é muito mais apelativa, é muito mais forte do que a gente adiar esse prazer futuro. E quando eu falo em prazer, a gente não pode ficar restrito à ideia do prazer como um bem-estar imediato. Mas o que eu falo, o termo recompensa, ele se refere a algo muito mais amplo. Uma recompensa pode ser, por exemplo, a evitação ou o adiamento de algo que pode ser desconfortável ou doloroso. Então, se eu estou numa posição, evitando algo que vai me gerar desconforto, isso é uma recompensa, né? Porque eu estou numa posição mais confortável, evitando entrar numa postura ou numa situação que vai me gerar algum tipo de desconforto. Então, isso é um conceito muito importante para a gente entender. Então, pensando nas causas, eu vou destacar aqui para você 3 causas comuns de procrastinação entre as pessoas. E para ilustrar essas causas, vamos falar da nossa família aqui, a família que que eu estava discutindo, descrevendo aqui no início do vídeo. Então vamos retomar. Veja, 3 pessoas nessa família, mãe, pai e filho. Vamos começar por Luísa. O que está acontecendo com Luísa? A Luísa está procrastinando, ela está tendo dificuldades com isso.
Luísa, ela tem, das tarefas que ela está procrastinando, ela tem uma compreensão que essas tarefas são importantes de serem feitas, mas o problema dela específico é uma percepção, uma ideia, uma crença de baixa autoestima e baixa autoeficácia. E o que está favorecendo esses sentimentos em Luísa nada mais é do que o estado depressivo que ela se encontra. Luísa, ela sofre de transtorno depressivo, ela já teve ao longo da vida alguns episódios depressivos e infelizmente ela entrou novamente numa fase depressiva. E os sintomas depressivos, eles interferem diretamente, de forma muito importante, na nossa capacidade de realizar tarefas, né? E é muito comum o indivíduo, quando está em depressão, ele tem uma baixa autoestima, ele se acha incapaz, né? Ele tem uma baixa energia. Então, no caso de Luísa, ela estaria na categoria de transtornos mentais, problemas emocionais que geram procrastinação, que induzem procrastinação. E aí nós temos os transtornos depressivos, transtornos de humor, são um dos grandes motivos para causar procrastinação. Mas vários outros transtornos, eles podem gerar esse problema. Então essa é a causa da procrastinação de Luísa, que acomete muitas pessoas. Vamos agora para Luís. Ele sofre de procrastinação por causa do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma característica de personalidade, é uma questão estrutural, e ao contrário muitas vezes de um conceito mais popular de perfeccionismo, quando a gente escuta a palavra perfeccionismo, muitas vezes lembramos de pessoas, aquela pessoa é muito metódica, ela quer as coisas alinhadas, né? A gente às vezes se refere muito à coisa da organização dos objetos. E perfeccionismo é muito mais além que isso. O núcleo de qualquer perfeccionismo é intolerância a falhas, necessidade de controle e autocrítica elevada. Então, pessoas que têm essa característica de personalidade, elas têm um risco maior de procrastinar. E por que essa procrastinação ocorre nessas pessoas? Porque tem uma crença ali implícita que é o medo, o receio de não dar conta da tarefa ou de não fazer bem feito, pelo menos do que a pessoa acha que é bem feito. Então veja, se eu tenho algo para fazer, seja o que for, né? E eu tenho um nível de exigência muito alto, assim, não, para eu fazer essa tarefa aqui, eu tenho que fazer muito bem feito, tem que ficar top, né? Não pode ter nenhuma falha. Existirá uma tendência nesta pessoa de adiar ou evitar a tarefa por medo, por receio, né? E muitas vezes essa pessoa não tem essa consciência, isso não é claro para a pessoa, mas ela vai enrolando, encontrando motivos, desculpas para não iniciar a tarefa, porque ela não quer se deparar com o risco dela falhar, dela não dar conta ou dela não fazer bem feito. Então adiar é uma forma de evitar o desconforto. Lembra do mecanismo que eu falei? A gente tem que evitar o desconforto, a gente quer a recompensa imediata. E a recompensa imediata, no caso do perfeccionismo, muitas vezes é procrastinar. Né? Procrastinando, eu vou estar numa posição mais confortável. Mesmo que quando eu perceba o prejuízo da procrastinação, e essas pessoas sempre vão perceber, isso vai me gerar muito mal-estar. E esse é um ingrediente perfeito, a combinação de ingredientes para uma depressão. Né? Você vai falhando em iniciar a execução da tarefa, e aquilo que você queria evitar, que é o sentimento de ter falhado, ele acaba vindo de toda forma, de uma forma inevitável, né? Então aí vamos chegar agora no terceiro motivo comum de procrastinação entre as pessoas, que é o caso de Lulu. O caso de Lulu tem um outro motivo, envolve outros motivos que ele está procrastinando. Lulu, ele tem uma dificuldade estrutural com as chamadas funções executivas. Funções executivas são os aspectos mentais que interferem diretamente, que participam diretamente da execução de tarefas, né? Memória, concentração, né? Capacidade de manter o foco, consistência. Então o Lulu, de fato, ele tem muita dificuldade em organizar as tarefas dele. Então o Lulu procrastina muito porque ele simplesmente não sabe por onde começar, ele fica perdido quando ele tem uma tarefa para fazer, um conjunto de tarefas para fazer. E aí ele não consegue ter energia mental ou um esforço concentrado para conseguir executar a tarefa. E também um outro mecanismo que envolve o caso de Lulu é que determinadas tarefas, especialmente tarefas que envolvam um esforço mental prolongado, como tarefas acadêmicas, e isso é um drama para ele, ele é um adolescente, está no ensino médio, e de fato ele procrastina muito questões relacionadas à vida escolar estudantil dele. Estudar é algo que envolve um esforço mental. E Lulu, ele tem um sério problema que atividades que envolvem esforço mental prolongado geram muito desconforto para ele. Ele não consegue, por exemplo, mesmo que ele inicie, né, porque a procrastinação é você não iniciar.
né? Você evitar adiar o início, né? Mas mesmo quando ele inicia, ele não consegue ter consistência. Ele começa e não termina, começa e não termina. O que é que estamos falando aqui? Estamos falando de uma coisa chamada TDAH. Lulu, ele tem esse transtorno, inclusive ainda não sabe que tem, mas é em função do TDAH e de todos os problemas que esse transtorno mental gera na vida do indivíduo é que ele procrastina. Procrastinação é um dos sintomas clássicos do TDAH. E esse é o problema de Lulu, que ainda não está diagnosticado e ainda não está bem tratado. Eu já fiz vídeos aqui sobre TDAH, bem interessante, mostrando TDAH na infância, adolescência e idade adulta. Te convido a assistir também, vou deixar aqui a playlist na descrição para você entender melhor. Mas essa é a causa da procrastinação do Lulu. Então percebam, eu tenho 3 pessoas aqui de uma mesma família que procrastinam, estão procrastinando nesse momento, né? Alguns já estão procrastinando há mais tempo, já são procrastinadores crônicos, mas eles estão procrastinando por motivos diferentes. Então a mãe procrastina por um episódio depressivo que ela está vivenciando, o pai procrastina pelo perfeccionismo e o filho procrastina pelo TDAH. E assim chegamos ao final desse vídeo em que eu expliquei um pouco para você de alguns motivos, alguns grandes motivos que fazem a pessoa procrastinar, causas de procrastinação. Não se esgotam com essas, mas essas são causas bem importantes e bem comuns entre as pessoas. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like aqui embaixo e você pode deixar suas dúvidas sobre esse tema ou mesmo qualquer outro tema aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.